Olá. Bom, recentemente algumas pessoas me viram aí criticando as Olavetes, né? Ou seguidores de Olavo de Carvalho, e algumas pessoas não entendem, algumas pessoas chegaram para mim e falaram, não, você está desunindo a esquerda e tal, não sei o quê. Primeiro, desunindo a direita. Primeiro de tudo, eu não sou direita. Muito, entendeu? Já começa por aí. Também não sou esquerda, né? Eu acho que esses termos são termos muito que levam as pessoas a se confundirem muito, tá? Eu sou completamente oposto ao que o Olavo de Carvalho defende, né? Não o Olavo de Carvalho, mas que os seguidores deles defendem. Ah, enfim, por que que eu estou falando isso, né? Eles falam muito isso de direita e tal, e que esquerda e tal, não sei o quê. Ah, o que que é esquerda, né? O que que é direita e esquerda? Aí tem que voltar um pouco no tempo, tá? Eu sei que o que eu vou usar agora não está muito bem correto, já foi meio desatualizado, né? Ah, e se você perguntar para as pessoas o que é direita e esquerda para qualquer um, as pessoas vão, todo mundo vai ter uma resposta diferente. Então eu não posso fazer um vídeo criticando direita ou esquerda sem antes explicar o que eu estou querendo fazer, né? Então, antes de mais nada, por que disso? Vamos voltar para tentar definir o que que é. O que que significa direita e esquerda no sentido clássico, né? Se vocês voltarem na época aí da Revolução Francesa, o que que você vai ter? Né? Na Revolução Francesa tinham três estados. O primeiro era o clero, que são as pessoas religiosas e tudo. O segundo era a nobreza, né? E o terceiro era o burgo, né? Que era, na verdade, o povão, que era representado pelos camponeses, artesãos, comerciantes, os profissionais liberais, né? O primeiro e o segundo estado, eles ficavam à direita lá do parlamento, enquanto o terceiro estado ficava à esquerda. Então, por isso, o burgo, ou seja, os camponeses, os artesãos, comerciantes, o povão mesmo, eles ficavam à esquerda. Os representantes eleitos deles ficavam à esquerda, e os à direita ficavam lá, que era o clero e a nobreza. E na época, o que acontecia? Quem estava à direita, quem era do clero e da nobreza, era à direita, eles tinham que privilégios, eles não pagavam os impostos que o povão da esquerda pagava. E o que isso gerou um puta descontentamento, né? Enquanto o povo era taxado para sustentar os luxos, né, do clero e da nobreza. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, da Revolução Francesa, enfim, fudeu. Então isso veio os termos da esquerda e da direita. Se você colocar esses termos nos dias de hoje, exatamente, quem é que defende os benefícios, né, de uma classe dominante? Quem que seria esse clero, né? Não tem mais monarquia absolutista, não tem mais nada. Quem seria esse clero? Quem seria a nobreza hoje em dia? São os políticos. Os políticos, eles têm foro privilegiado, eles têm direito a um monte de coisa. Teve um carinha aí que fez um vídeo aí, que foi um vídeo troll, que é o rei do camarote, mas quem é o rei do camarote de verdade? Ele está gastando o dinheiro dele. Ele gasta o dinheiro dele que ele ganha. Ele faz parte do quem? Ele faz parte do burgo. Ok, ele é um profissional, ele é um empresário. Né? Ele está torrando o dinheiro dele. Né? Agora, quem que é o rei do camarote? São os políticos. Vai ver quanto não só Dilma Rousseff, mas quanto a FHC gastava, quanto esse povo gastava. Esses sim, eles são privilegiados. E quando você tem uma classe, seja ela o PT, PSDB, qualquer partido que seja, eles defendem o quê? O poder, as pessoas estão defendendo o poder para os políticos. O que as pessoas estão fazendo? Estão defendendo que os políticos sejam uma classe privilegiada. Então, se você olhar com base nesse histórico, tudo é de direita. Inclusive o mais esquerdo das esquerdas, né? Eles são de direita. Talvez se você olhar meio a União Soviética, ou esses países bem, que eu digo, a gente chama de esquerdopada hoje, até esses países que eles diziam que as pessoas não acumulavam riqueza nem nada, até esses países os políticos podiam não acumular dinheiro, mas eles acumulavam o quê? Acumulavam poder, acumulavam privilégios. Ou seja, até nisso o negócio fudeu, não teve a igualdade que tantos franceses queriam, né? Ela nunca existiu, né? Sempre você teve uma classe privilegiada e outra classe que se fode para pagar os privilégios da primeira classe. Voltando para a época da Guerra Fria, ficou conhecido como direita e esquerda, já teve um pouco uma versão ideológica, sendo direita algo mais alinhado com os interesses dos Estados Unidos e sendo esquerda algo aliado mais com os interesses da União Soviética, Cuba, desses países que
todo mundo faliu, né? Todos esses países faliram, então, e ainda assim hoje existem países, partidos políticos que ainda defendem muito dessas políticas. Mas hoje em dia eu já vejo a coisa, desde a queda do Muro de Berlim, esse conceito de direita e esquerda não tem mais nenhum sentido também, né? O que eu vejo hoje, né? Tem até um diagrama de Nolan que ele tenta colocar as pessoas como em um ponto como libertário, em outro ponto como totalitário, né? E em outro ponto econômico como esquerda, outro ponto como direita. Eu procuro já ver as coisas em três aspectos, né? Como assim três aspectos? Não existe mais... E direita e esquerda era só um aspecto antes, que era o que? Era privilégio contra anti-privilégio, depois virou só em termos econômicos, né? Por isso que acho que a grande confusão que tem hoje, como fala a direita, está falando em termos econômicos, de um estatista para um liberalista, né? Como se fala, que não tem muito a ver, né? Vamos olhar hoje como é que seria, porque essa parte de estatismo já acabou, morreu. Existem alguns esquerdopatas que são estatistas ao máximo, mas esse povo é uma minoria, esse povo não vai chegar a lugar nenhum, a não ser como eles chegaram na Venezuela. Estão fazendo na Venezuela, mas vocês veem que isso daí não é viável. Se cai um governo assim, ele cai rapidinho, porque, como o Bill Clinton falou, it's economy stupid. Ou seja, a partir do momento que a economia fuder, o negócio simplesmente desmorona por si próprio, assim como a União Soviética desmoronou, assim como todos os outros países desmoronaram. Estatismo não dá certo. Então, eu não quero mais considerar estatismo como sendo esquerda. Isso daí já não tem mais. Então, vocês não podem pegar, eu não posso ver as pessoas pegar, se você não é estatista, então você é de direita. Né? Isso também não funciona. Então o que eu quero ver hoje com esses três, apresentar, né? Não apresentar, mas tem muitas pessoas que pensam assim como eu. Então são três espectros, né? Três aspectos. Então no primeiro espectro tem o quê? O nível de liberdade individual, né? Ou seja, ou a pessoa é liberal ou ela é conservadora. Nos Estados Unidos os liberais são as pessoas da esquerda. São vistos como quem? Como uma pessoa que não quer que os políticos interfiram na vida privada da pessoa, nas decisões privadas das pessoas, tá? Então você tem, de um lado, um conservador, que ele deseja o quê? Ter leis específicas para moldar o cidadão como ele deve ser, de acordo com a religião, de acordo com a moral dele, etc. E acreditam que várias dessas coisas devem estar na lei, como com quantas pessoas você pode se casar, com quem você pode se casar, com o sexo de outra pessoa, e um monte de coisas que são decisões individuais, né? E aí você tem aí grandes partes como é que se diz, das Olavetes, elas são conservadoras, né? Nesse aspecto, né? Inclusive você pega aí no caso os republicanos, uma boa parte deles, né? Lógico, o Partido Republicano nos Estados Unidos ele tem vários grupos dentro dele em si que brigam entre eles mesmos, entre eles o Tea Party, ou seja, são conservadores, tá? E aí por isso tem esse aspecto aí de conservador. As pessoas confundem o conservador como sendo direita e a pessoa mais liberal, né, nesse aspecto, como sendo de esquerda. Né? Você chega para um conservador e fala o que é um liberal, o que é uma pessoa de esquerda, ele vai descrever uma pessoa exatamente um liberal. Vai dizer, é um cara que ele é a favor de liberar droga, ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é uma pessoa ateia que não quer religião e tal, não sei o quê. O que ele está correto. Esse é o liberal, né? Inclusive o liberal nos Estados Unidos. Então vamos pegar só esse aspecto de liberdade individual, esse é o primeiro aspecto, tá? Então a gente temos o conservador de um lado e o liberal do outro. Aí no outro aspecto, que são mais políticas do governo, com exceção de empreendedorismo, isso a gente vai ver o terceiro aspecto, que seria o segundo aspecto, que é o quê? Nós temos o libertário, o oposto do totalitário. Né? O que seria o libertário totalitário? O que seria esse segundo aspecto? É o nível de poder que os políticos podem ter. Né? Um libertário puro, ele quer o completo fim do Estado. Ele não acredita que o Estado tem que ter poder nenhum. Né? E já um totalitário puro, ele acredita que... Não estamos falando de economia ainda, estamos falando só do poder dos políticos. E o totalitário, ele quer ter o poder total na mão dos políticos. E o que seria um poder? Vamos colocar o poder assim como sendo o quê? O poder de criar leis, o poder de julgar as leis, que é o judiciário, e o poder de polícia, né?
Além do que? Da educação e saúde. Tá? Esses são esses cinco poderes muito grandes. Tá? Então, eu acredito que uma pessoa que quer os 5 poderes, ela está lá, ela é totalitária. Eu vejo no Brasil essas Olavetes, as pessoas que são as conservadores, os comuns, esses conservadores, eles querem o Estado com 3 poderes. Eles querem diminuir o Estado para ter o quê? Só 3 poderes, que é o quê? Ele quer dar ao Estado o judiciário, o legislativo e o poder de polícia. Eles ainda assim são a favor do legislativo, do judiciário, ou seja, dos 5, 3 estão lá, desculpa, são totalitários. Não tem nada de libertário nisso. Tá? Se você quer dar os poderes mais importantes, que é o de criar lei, de julgar as leis e de criar as leis na mão de políticos, você está dando praticamente poder total na mão dos políticos. Os políticos vão abusar desse poder. Os políticos vão pegar e vão fazer leis para quê? Para criar privilégios para eles mesmos. Então, qualquer política onde você tenha esses três poderes na mão de quem? Dos políticos, você vai estar criando um sistema que vai estar criando privilégios, que é um sistema de direita. E aí a gente, de direita da época da Revolução Francesa, mas é um sistema que vai ter privilégios. Não tem como, se você chegar uma pessoa, olha, você cria a lei, você julga também. Ah, não, mas o poder é independente, para isso tem o poder independente. Todo mundo sabe que o poder independente é uma palhada. Todo mundo sabe que você dá mesmo que você crie um outro poder independente, que é o judiciário, mas coloca ele como sendo uma empresa única, que detém um monopólio e que está altamente correlacionada com os interesses políticos, por mais que ele seja uma hierarquia independente, que as pessoas não respondam para os políticos, você tem ali um poder centralizado, monopolizado, que vai agir em conjunto com os políticos, não tem jeito. Você vê que no Brasil acontece isso, por mais que você tenha uma independência dos poderes, para ver quem vai ser o político que vai alternar, eles costumam ter essa guerra de poder, né? Ainda assim, mesmo com essa independência, você tem o quê? Você tem uma estrutura que você cria um monopólio. E todo mundo sabe o que acontece no monopólio. A empresa que detém o poder no monopólio, ela abusa. Né? Você vê o judiciário do Brasil abusa direto. E o legislativo é a mesma coisa. Tá? No Brasil, por mais que vocês elejam um partido ou outro, os dois têm a sede pelo poder. Por mais que vocês elejam qualquer coisa. Então eu vejo isso como sendo uma coisa totalitária. Tá? Enquanto os totalitários da esquerda, assim, os esquerdopatas que eu digo, né? Nesse caso, eles querem não só esses 3 poderes na mão do Estado, eles ainda querem, além disso, o poder de dar educação e saúde na mão do Estado. Eles querem, além disso, eles querem o SUS seja o único sistema de saúde, que não tenha mais sistema privado, que a saúde não deve ser um bem que seja comercializado, né? E inclusive a educação. Querem banir as escolas privadas, quer dizer, eles querem além disso, ou seja, eles querem um sistema totalmente totalitário nesse ponto. Não estou falando ainda de empreendedorismo, tá? Que aí, no caso, seria o terceiro aspecto, que é o aspecto puramente econômico das coisas. Né? Quando eu digo puramente econômico, eu estou assumindo aqui que é judiciário, que as pessoas não conhecem muito bem, mas estou assumindo que judiciário, polícia e tudo também são empresas. São empresas, são seguradoras, né? Mas eu estou assumindo que, como todo mundo no Brasil vive nesse sistema, não reconhecem isso como empresa, mas sim como entidade do governo, que é uma coisa errada. E aí vamos para o lado puramente econômico, onde aí no caso a gente pode ter direita e esquerda, né? Vamos adotar esses termos novos, direita e esquerda, e que você tem exatamente do ponto de vista da direita, e aí que vai em outra confusão com as Olavetes, né? E os esquerdopatas, porque daí você distingue bem, né? Os Olavetes, tanto como o pessoal que é mais libertário econômico, eles não querem o Estado interferindo na capacidade das pessoas de empreenderem, de criar emprego, de etc., o que é uma coisa boa para a economia. Isso realmente gera resultados benéficos, quando todo mundo corre atrás dos lucros. Aí nesse caso a gente tem aí no meio o Adolfo Saxida, você tem o Rodrigo Constantino, você tem um monte de gente aí que está nesse aspecto que é puramente econômico, que quer estar na direita, além também de outras Olavetes, todo mundo concorda nesse ponto. Enquanto o pessoal da extrema esquerda, eles são totalmente contra, eles acreditam que tudo deveria ser estatal. Eles não conseguem enxergar o que acontece em Cuba, mas não vou entrar no detalhe porque não cabe entrar nisso. Minha crítica não é para esse pessoal da esquerda. Né? No caso, né, nesse pessoal da esquerda, você pega, eles são totalmente estatistas. Eles querem estatizar tudo. Né? Inclusive,
as coisas mais básicas, entendeu? Enfim, então você tem esses três aspectos, ou seja, direito é extremamente oposto da esquerda, nesse ponto de vista, que direita e esquerda são puramente pontos de vista econômicos. Tem o libertário, o oposto do totalitário, e o liberal, o oposto do conservador. Aí nesse caso, eu particularmente, né, como considerar o que são as Olavetes, o que são essa direita potréfica que tem no Brasil. Eles são conservadores, são totalitários e são de direita. Eles são conservadores ao extremo, entendeu? São conservadores ao ponto de falar que você tem que ter pena de morte se a pessoa precisar abortar, né? Ela não pensa no que acontece antes. Por que a pessoa tem que abortar? Tem que abortar porque o Estado não deu educação para ela. Tem que abortar para um monte de coisa. Eles têm uma mente assim totalmente cabeçudas, né? São totalitários. Por mais que vocês por mais que eles não se achem totalitários, eles querem um Estado. Um Estado lá, e alguns vão até mais longe, querem um Estado militar. Querem um Estado tomado por burocratas, que eles sabem que vai acontecer, sabem que vai ter privilégios para esses estatistas. E no ponto de vista econômico eles são de direita. Mas eles não podem ser considerados de direita, uma coisa totalitária, é totalmente diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os democratas, né, aqui, eles são vistos como liberais até. Todo mundo chama de liberal, de progressista, etc. O que eles são, na verdade, no meu ponto de vista? Eles são liberais, tá? Naquele ponto de vista de liberdade individual, eles são totalmente liberais. Por isso muitas pessoas se identificam com eles, inclusive vários brasileiros que se dizem de direita se identificam com os democratas, né? É só vocês perguntarem no Brasil para todo mundo que vota em partido que não é os de direita, você pergunta para ele, nos Estados Unidos com quem você gostaria mais, né? Democrata ou republicano? Você vai ver que a grande maioria é democrata, tá? Que são, no caso, os liberais aqui dos Estados Unidos. Eles são totalitários no governo, eles querem ter várias coisas na mão do governo, eles são totalmente totalitários nesse ponto. E eles são centristas, tá? Assim, no sentido de direita e esquerda, eles estão ali no centro. Eles acreditam ali que você tem que ter ainda algumas empresas, algumas coisas como saúde, eles querem estatizar isso, eles querem criar várias políticas e tal. Eles não são tão de direita assim, eles são bem ali no centro, ali, um pouquinho para a direita, tá? Não são estatizantes, tá? E os republicanos, eles são o quê? Eles não são liberais, eles são conservadores, tá? O que acontece? Eles são exatamente iguais os democratas, só que em vez de ser liberal, eles são conservadores. Eles são conservadores, totalitários e também ali meio centristas. Eles também, tipo, o George Bush, por exemplo. Ele não é uma pessoa que provocou mudanças econômicas na sociedade dos Estados Unidos do jeito que está, entendeu? E dentro do Partido Republicano você tem facções, por exemplo, o Tea Party. E o Tea Party, o que eles são? Eles continuam sendo conservadores, mas aí eles já partem para um... Se você pegar o extremo do libertário e do totalitário, eles já estão ali, eles já caem um pouco mais para a parte libertária. Eles são contra um Estado tão grande, eles querem dar mais liberdade para a polícia, eles querem já ter, como é que se diz? Eles querem pegar a polícia e fazer que nem os bombeiros são nos Estados Unidos, entendeu? Eles acreditam na individualidade das pessoas, na perseverança delas e tudo. E em termos de economia eles são totalmente de direita. Mas isso são somente os do Tea Party, entendeu? Mas ainda assim são conservadores. É o mais próximo, né, do que se tem, ou seja, eu vejo muita gente que é o Lavete aí que fala do Tea Party, mas aí quando você pergunta coisas básicas do Estado, eles não têm nem noção do que o Tea Party defende. Não tem nem noção. Então são verdadeiros estúpidos ideológicos, entendeu? Eles seguem uma ou outra pessoa aí e não sabem o que essa pessoa defende. Tá? Por exemplo, uma pessoa fala, o Ron Paul, por exemplo, que é uma pessoa que tem grande apoio da ala libertária e do Tea Party dentro dos Estados Unidos, tá? De uma grande parcela, né? Apesar de ele não ser do Tea Party, o que acontece com ele? Tem muito brasileiro aí que é o Lavete, se identifica com ele. E ele fala, não, o cara é contra o aborto. Não, é negativo, ele não é contra o aborto. Ele falou, aborto não é uma coisa que tem que ser definida pelo Estado. Eu sou contra o aborto, eu não faria um aborto. Mas, se você quiser fazer, bom, não é os Estados Unidos, não é a nação, não é a Constituição que tem que definir isso. Isso é uma coisa que você vai lá na tua cidade e cria uma lei na tua cidade.
Quer dizer, quer coisa mais assim, libertária do que isso? Tipo, deixa diminuir até o ponto do próprio indivíduo tomar decisão. Se é ou não é, né? Ele não quer colocar isso uma decisão do Estado. Ele não quer ser um totalitário. Ele não quer que o Estado tenha poder nas decisões das pessoas, né? Ah, enfim, existe nos Estados Unidos o Partido Libertário, né? Que é o Liber aí do Brasil, que ele é totalmente liberal, né? Ele é libertário em termos de política, ele quer praticamente abolir o Estado, né? E ele é totalmente de direita na economia, tipo, já como não tem Estado, não tem por que se falar, porque simplesmente as pessoas vão empreender por elas mesmas. É lógico, eles não querem fazer isso de um dia para o outro, eles não são anarquistas de ponto de destruir as instituições e deixar as instituições do nada, porque eles falam que precisa de ter uma transição, você precisa pegar um sistema que é totalmente hoje da maneira que está e criar condições para você privatizar as coisas, para que as coisas vão sem Estado, que eles querem privatizar o Estado completamente. Até o ponto que não tem mais Estado. Ou seja, vai continuar tendo leis, vai continuar tendo as coisas sem ter a anarquia total que leva ao caos, é o que vocês podem acompanhar, por exemplo, na Somália. Tá? Então, essa é a maneira que eu vejo. Então, por isso, eu sou totalmente contra, no caso, qualquer poder que você dê aos políticos. Eu acredito que o político, na minha visão pessoal, o político, quando tem poder, ele vai abusar. E você está dando o poder para o político de criar lei, né? E está dando poder aí para o executivo, no caso de executar as leis, de colocar poder de polícia, que é tudo, você está dando tudo isso monopolizado na mão de burocrata, dá merda. Não tem jeito. Eu posso pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, Detroit, por exemplo, é o maior exemplo de que essas políticas dão erradas, né? Detroit, por exemplo, eles têm a polícia lá, né? O que a polícia faz? A polícia não tem mais dinheiro, a cidade faliu. Eles não têm mais dinheiro nem para pagar a polícia. Como é que eles fazem com a polícia? Como é que tá o Estado lá? Ele é um partido democrata, é governado por democratas desde o início. Quer dizer, eles são da esquerda, do que se diz da esquerda americana. O que acontece com eles? Os sindicatos têm um poder tão forte lá que eles conseguiram vários privilégios. Tem vários privilégios. Simplesmente, quem paga isso? Alguém paga isso, quem paga os impostos. Simplesmente se criou um desincentivo. O imposto é tão grande que as empresas saíram de lá. Né? A cidade faliu. As empresas saem, levam os empregos, as pessoas saem, rola uma corrupção, porque você está dando poder para o Estado, rola uma corrupção, o negócio, né, a corrupção fica tudo mais caro, os impostos ficam mais caros. O que acontece? Hoje a cidade não consegue pagar nem a polícia. E a polícia, como é que a polícia sobrevive lá? De dar multa. Então o que a polícia faz? Ela procura, né? Ela procura fonte de renda. Como é que é a fonte de renda dela lá? Ela pega as leis que tem e fica importunando os comerciantes pequenos. Né? Então o cara lá chega, coloca uma cadeira na rua, o comerciante, ele chega lá e dá uma multa no cara porque o cara não coisa. Assim, tem até o caso em Detroit que para você levar multa de trânsito tem policial, né? Tem todo aparato policial funciona. Se você coloca uma cadeira fora no teu restaurante lá, você em 10 minutos aparece um policial para te dar uma multa. Mas se você liga para o policial para reclamar de um crime, chega a demorar 4, 5 horas, porque a polícia não vai ganhar dinheiro. Isso é gasto de dinheiro para a polícia. Né? Então a polícia, quando ela tem esse sistema, que é bem um sistema monopolizado, a polícia ela age dessa maneira. No Brasil mesmo, a polícia aí é perfeita para dar multa nas pessoas, elas sabem como fiscalizar as coisas, sabem como impedir tudo, mas liga para a polícia para resolver um crime. É o incentivo, quando a empresa tem um monopólio, ela tem esse incentivo de fazer isso. Ela vai buscar o quê? O que vai dar dinheiro para ela, né? O policial vai buscar a propininha dele e tal, ele para você, mas vai para você precisar de um policial para ver o que acontece, né? O policial não vai para dar tiro em bandido, ele não tá nem aí. Ele tá interessado, né? E quando você pega no estado que que é quebrado, que não tem como pagar, as polícias é o que elas fazem, né? A mesma coisa o judiciário. O judiciário quando está na mão do Estado, monopolizado e tal, como é que eles fazem? Eles viram um leilão de decisão. Quem tem mais dinheiro paga mais, eles vendem. Decisão é tudo vendida. Alguém acredita no Brasil que rico vai para cadeia? É tudo vendido, né? A empresa grande processa a empresa pequena ganha. Empresa pequena processa a empresa grande, você sabe o que acontece. Não é quem tem dinheiro para pagar advogado, é quem tem dinheiro para pagar o juiz. Acaba se tornando uma instituição corrupta por si só. Né? Esse é o problema de um Estado totalitário.
Um Estado totalitário que dá o poder do monopólio para certas instituições, que são as instituições mais sagradas que deveriam ter. Né? É o que? É cumprir as leis, fazer as leis. Os políticos, os legislativos, por exemplo, eles estão lá o quê? Eles vão lá para o quê? Eles estão vendendo lei. Eles vendem lei para quem pode pagar. Né? Por quê? Porque é uma coisa centralizada na mão de alguns. Né? Então, enquanto tiver pessoas que defendem esse tipo de coisa, nenhum país vai para frente. E aí depois reclamam. E o problema dos políticos, da política, como eu falo política é uma bosta, é o seguinte, todo mundo sabe disso. Você chega para qualquer político e pergunta, olha, qualquer pessoa, qualquer cidadão comum pergunta, vem cá, uma coisa, é verdade que para ganhar as eleições você tem que ser filha da puta, né? Você tem que ser político, para ser político no Brasil você tem que ser filha da puta. Se você não for filha da puta, tu não ganha. Né? Todo mundo vai concordar com isso, porque é verdade, se você não for filha da puta, tu não ganha eleição nenhuma. Né? Se você não for filha da puta, se você não roubar, você não vai conseguir ganhar a eleição. Se você não vender as coisas, você não consegue ganhar. O que acontece? Quem chega no poder é só filha da puta. Por que político tem fama de filha da puta? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque tem esse sistema. Esse sistema é feito para gerar a filha da puta lá em cima. E o que você acha que filha da puta vai fazer? Vai olhar para você? Vai voltar para você? Não, filha da puta ele é mestre em saber engabelar o povo. Político tem fama de ladrão, de fama de enrolador, por quê? Porque ele sabe como engabelar o povo. Ele sabe como pegar e vender pro povo aquilo que vai foder o povo no dia seguinte. Ele sabe como... Ele tá lá para vender privilégio, né? Então, tanto direita aí no Brasil quanto esquerda, os dois para mim são totalitários e são condenados ao fracasso. E eu acredito que o Brasil está num buraco e estão cavando mais ainda, porque a opção que as pessoas têm, como o próprio Rodrigo Constantino falou, a única opção que as pessoas têm é voar para fora do Brasil. Não tem mais chance. Esse país aí tá na merda, não tem mais como sair da merda e vai continuar na merda. Eu já saí, eu recomendo a todos a saírem daí. E apesar de estar nos Estados Unidos, aqui também ele está num buraco, as pessoas estão cavando, tá certo, é um buraco bem mais raso que está no Brasil. Né? O Brasil está bem fundo já, mas aqui estão cavando. Quando ficar ruim eu saio, vou para outro lugar, entendeu? Eu não sou atachado em lugar nenhum, tá? Simplesmente eu vou onde tá bom para mim, eu vou viver minha vida. Não vou ficar me preocupando com a vida dos outros. Então, essa é a minha dica aí. Se você é Olavete, se sentir ofendida, foda-se, entendeu? Simplesmente pega, vai estudar como é que funciona, principalmente economia, para ver como é que funcionam os incentivos e para você parar de seguir gente que acha que a Terra não vira ao redor do Sol, ou gente cujo o melhor argumento é gritar com os outros, ou gente cujo melhor argumento é falar, você não lê meus livros, você não tem capacidade para me refutar. Porra, alguém quer perder tempo lendo um livro desse cara? Não tem como, né? Enfim, é isso aí, é o vídeo. Abraços.